2023 é o ano da expansão. Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala de expansão, a gente fala de expansão numa amplitude muito maior do que uma mera construção. É importante a construção. É importante nós termos a consciência de que nós já estamos num espaço que é pequeno demais para nós. Amém. Tchau. Tchau. Foi bom enquanto durou. Mas é tempo, querido, de nós desejarmos no nosso coração coisas maiores e melhores. Amém? E para que nós possamos ter coisas maiores e melhores como igreja aqui, como um edifício, pensando em edifício, nós temos que primeiramente pensar no indivíduo, na sua vida, na minha vida. Porque todas as coisas só vão acontecer quando primeiro acontecer com você. Amém, irmãos? Não adianta a gente imaginar que as coisas extraordinárias, grandiosas, e nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje, vão acontecer por um simples fato de que Deus gostou da placa da igreja Verbo da Vida Porto. Não é assim, irmãos. Nós fazemos parte de um grande povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém? Que Deus ama profundamente. Mas o projeto de Deus sempre foi, sempre será o indivíduo. O ser humano, cada um de nós, na sua individualidade, ele quer nos salvar, ele quer nos resgatar, ele quer nos redimir, ele quer fazer todas essas coisas, tanto quer que fez através de Jesus Cristo, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Então, tudo que decorre a partir daí, querido, precisa passar pela sua vida. Tem que passar pela sua vida. Então, crescimento, expansão vai passar pela sua vida. Amém, irmãos? Então, se prepare, querido. Se prepare porque você está a chegar num ponto que muitas coisas vão começar a acontecer na sua vida para mudar a história da sua vida. Se está bom, vai ficar melhor. Se está ruim, vai ficar bom. Percebe, querido? Vai ficar muito bom. Porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Quer fazer coisas novas com você. Amém, irmãos? Eu creio num novo tempo de situações novas chegando para você, para a sua vida. Na sua casa, na sua família. Aleluia! Eu creio num tempo, irmãos, que você vai pegar e vai se lembrar, vai vivenciar e vai se lembrar. Peraí, o pastor falou aquilo lá no dia 26 de fevereiro de 2023. Ele disse assim que iria acontecer e eu estou a viver hoje. Meu Deus, que coisa grandiosa. Vai ser assim, irmãos. Vai ser assim na hora que chegar aquele contrato novo de trabalho na sua mão. Vai ser assim na hora que você pegar e mudar para uma outra casa. Vai ser assim para quando você adquirir seu carro novo. Vai ser assim quando coisas novas e maiores chegar para você. Vai ser assim quando você, de repente, chegar e ver do seu lado a sua maravilhosa esposa ou o seu maravilhoso marido. Oh, aleluia! Vai ser assim, querido, quando você começar a viver coisas em Deus que você ainda não vivenciou, mas vai começar a vivenciar. Por quê? Porque você decidiu no seu coração abrir mão daquilo que é desejo natural para desejar as coisas que Deus deseja para você. Os sonhos de Deus sempre serão maiores do que os meus sonhos. Então, fique atento, fique esperto, como diz lá o carioca, fique esperto. Fique atento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e os sonhos que Ele quer colocar no seu coração. Os sonhos de Deus, irmãos, são muito melhores do que os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus acontecem, os nossos às vezes não.
Sonho que Deus te dá sempre vai acontecer. Sonho que você sonha só pode virar um sonho de verão. E simplesmente ficar a ver navios, ficar na história, se transformar até em pesadelo às vezes. Percebe? Por quê? Porque foi um sonho. Foi um sonho natural. Não foi um sonho, uma revelação da parte de Deus para sua vida. Porque a revelação de Deus, quando chega, irmão, uau, essa acontece. Amém, irmãos? Nós estamos falando de expansão, expandir. Aliás, quarta-feira passada, se eu fosse você, pegava aí a ministração de quarta-feira passada, 8 chaves para a expansão, que uma ministra Laís Ferreiro, parei, e com a ministra Laís foi uma bênção. Amém. Glória a Deus. E olha só, abre sua Bíblia comigo então, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. O tema da ministração de hoje é expansão, crer e falar. Amém. Eu vou expandir. Amém. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Diz assim, 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte. Mas em vós a vida. Diga assim, a vida de Deus opera em mim. Versículo 13, para encerrar. Ora, temos o mesmo espírito da fé. Conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia! Glória a Deus! Fé fala. Fé fala. Em Marcos 11, 23, fala lá que se nós crermos e não duvidarmos no nosso coração, diremos a este monte, arranca-te e lança-te no mar, e não duvidar. E não duvidar. Você já viu um monte voando por aí? Jesus está fazendo essa analogia, querido, justamente para você imaginar algo que seja impossível aos seus olhos. E ele pega justamente, faz uma figura. Como é que você vai ver um monte se transportar de um lugar e vai se lançar no mar? Justamente para que você possa imaginar algo que é impossível, completamente impossível para você, e você falar assim, bom, se aquilo ali, Jesus disse que é possível, o que é impossível para mim no que diz respeito a uma mudança na minha vida, uma mudança na minha realidade? O que é impossível para mim? Será que é impossível uma enfermidade que chegou não sair se Jesus já nos disse que ela tem que sair em o nome de Jesus? Amém. O que é impossível para mim se o Senhor Jesus disse que nós somos, Ele tem prazer na prosperidade do seu justo?
Se ele tem prazer nisso, querido, não tem impossível. Se está escrito na palavra, eu tenho que confessar a palavra, dizer a palavra, declarar a palavra. Cri, por isso falei. Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Nesse exato momento que você está sentado aí, querido, fé começa a entrar dentro de você, porque é a palavra de Deus entrando dentro do seu coração. E à medida que essa fé vai entrando nos seus ouvidos, querido, e você permite que ela desça para o seu espírito, você passa a crer. Uau, eu creio nisso. O pastor falou isso lá, e eu creio exatamente nisso, porque a palavra de Deus diz assim também. Pronto, agora você creu com o coração, e agora você confessa com a boca, você fala. O que é confessar com a boca, querido? É você concordar com a palavra de Deus falando aquilo que você crê por dentro. Amém, queridos? Aleluia. Nós estamos falando aqui, nós estamos declarando tchau para esse lugar. Por quê? Porque nós já temos um imóvel? Não, não temos. Assinamos um contrato? Já? Não, não assinamos. Mas nós cremos, como o vídeo mostrou para a gente aí. Se puder colocar até ele aí de novo, só o vídeo, Guilherme, por favor. Como diz o vídeo ali, eu ouço o som, eu ouço o som de máquinas pesadas. Oh, aleluia. Sabe, irmão, nós vamos ter aqui o cumprimento da promessa que nós, pela boca de muita gente, foi dita aqui neste lugar. Amém, irmãos? Pode soltar? Para o ano de 2023, eu ouço um barulho. Eu ouço um barulho de máquinas pesadas, máquinas grandes, máquinas robustas e fortes, máquinas que chegam para trazer a expansão. Um novo tempo está a chegar para a nossa igreja. Você está preparado para a mudança? Você está preparado para a mudança? Você está preparado para a mudança na sua vida? Nós estamos preparados, como igreja, como organismo, como uma associação, nós estamos preparados para a mudança. Mas nós, como indivíduos, estamos preparados para a mudança? Nós precisamos estar preparados para essa mudança. Amém, queridos? Aleluia! Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Como é que a gente pode expandir? E eu quero falar algumas coisas importantes sobre isso. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Abre lá comigo, por favor. Gênesis 11, 5. Gênesis capítulo de número 11, a partir do verso de número 5 até o verso de número 7. Gênesis 11, 5 a 7. Diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Querido, aqui tem um princípio muito interessante aqui. O princípio da unidade. Unidade de quê? Unidade de propósitos. Essa pessoa, ele disse: Eia, subamos e construamos uma torre que toque aos céus. O que ele estava dizendo, querido? Ele estava falando aquilo que ele cria por dentro. Ainda que aquilo fosse um propósito que não estava alinhado com o que Deus queria para a humanidade naquele momento, ele estava mostrando, a Bíblia nos mostra que, por princípio, isso é uma verdade. Se uma coisa que não é de Deus pode acontecer por causa de uma só língua, um só falar, um só pensamento, um só propósito, uma só unidade, então quer dizer que eu também posso todas as coisas em unidade, se o propósito for
andar naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Amém, irmãos? Qual é o propósito que você tem na sua vida? Você tem conversado, você que é casado, você tem conversado com a sua esposa, você tem conversado com o seu esposo, para poder traçar juntos planos e propósitos de coisas que vocês querem daqui para frente para a vida de vocês? É isso que você tem feito? Você tem gastado tempo em oração, concordando um com o outro, sem tomar atitudes que o outro não concorde? Irmão, já ouvi muita história das pessoas falando assim, pastor, eu tô na dispensação dele. Ele falou, eu estou indo atrás dele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não vai nessa não. Isso é fria. Não dá certo. Entre em acordo com a sua esposa, entre em acordo com o seu cônjuge, entre em acordo. E não se mova do lugar que Deus estabeleceu sua vida se não houver acordo entre vocês dois. Se houver acordo, está tudo certo. Se não houver acordo, não se mova. Amém, irmãos? É importante que nós tenhamos unidade de propósitos. Na criação dos filhos. Como é que você cria um filho, querido? Um pai falando uma coisa e a mãe falando outra. Dá rebuçado para o menino. Não dá rebuçado para o menino. Pronto, complicou. Aí o menino pega, olha para o pai e fala assim, aquele ali é a minha fonte. Já sei. Vai só no menino. Tem que ter unidade na criação dos filhos. Unidade de propósito em todas as coisas. Irmão, você pensa que não, mas tem que ter unidade até na criação do gato. Tem. É sério isso. Se você pega, tem um animal de estimação, e você dá ração seca para o gato, e aí vem sua esposa e compra ração úmida para o gato, esquece, ele nunca mais vai atrás de você, só vai atrás dela. Por quê? Porque é mais palatável. E nós vamos desejar sempre aquilo que é mais fácil, aquilo que tem mais sabor. Mas nem sempre, às vezes, isso é o melhor para a sua vida. Nem sempre o mais saboroso é o mais saudável. Né? Se você pegar aí 3 pães com fiambre de manhã cedo, com um copo de Coca-Cola, você vai estar ingerindo 1.500 calorias logo de manhã. Mas você vai pegar lá um pratinho de morango, como é que vai ser? Vai dar umas 30 calorias, 40 calorias. Você vai ter que comer quantos quilos de morango para poder empatar? Você não vai dar conta, então você mantém esse corpo fitness comendo morango. Percebe, irmão? Tem que ter sabedoria. Nas coisas, na unidade, você tem que falar as mesmas coisas com seu parceiro, com seu cônjuge. Unidade de propósito, irmão, seja o que você quiser fazer, intentar em fazer, que tenha envolvimento de uma outra pessoa, pega, estabeleça junto com ela. Não ande na frente e deixa o outro para trás. Nós temos que andar lado a lado. Amém? Agora, se você é solteiro, aí, irmão, aí é outra história. Aí você vai fazer uma parceria com Deus. Você vira para ele e fala assim, Deus, eu não sei fazer sozinho. Me ajuda aqui. O que nós podemos fazer juntos? Querido, deixa eu te falar, invariavelmente Deus vai pegar e te mostrar o caminho para que você possa fazer junto com Ele e as coisas vão dar certo. Amém, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 29. Na hora que as coisas começarem a acontecer na sua vida, porque você creu e falou,
Na hora que as coisas começarem a acontecer na sua vida, porque você andou em propósito, andou numa unidade de propósitos, e as coisas começarem a acontecer, eu quero te dar uma dica boa para você não se esquecer quando a bênção do Senhor chegar na sua vida, e ela vai chegar. Amém? 1 Crônicas, capítulo 29, o texto é um pouco longo, de 1 a 9, 29 de 1 a 9. Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande. Fala comigo, é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí ele começa: 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 100.000 talentos de 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas os trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel, o Gesonita. 9. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém, irmãos? Olha para mim aqui. Toda oferta, o que eu aprendo com esse texto, toda oferta que eu trago na casa do Senhor, eu trago de coração alegre. Eu tenho alegria em trazer. Por quê? Porque Deus me deu primeiro. Irmão, presta atenção numa coisa. Ninguém aqui está pedindo para você pegar e ir lá vender seu carro agora e trazer seu carro e colocar aqui, não. Ninguém está pedindo para você vender sua casa e colocar o dinheiro aqui, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz isso. O que a Bíblia ensina com relação a isso é que eu proponho, eles se alegraram porque eles tiveram a oportunidade de propor no seu coração, dar uma oferta liberalmente para aquilo. E assim deve ser nossa oferta, querido. Quando nós chegar uma bênção na sua vida aí, ó, você vai se lembrar disso. E aí você vai falar assim: puxa vida, lá na igreja Verbo da Vida Porta, eles estão construindo lá uma igreja nova lá, ó, que beleza. Amém? E aí você, liberalmente, você vai trazer sua oferta. Percebe, querido, é diferente as coisas. Davi se alegrou, olha que interessante. Primeiro Davi se alegra. Quem que era Davi? O rei. Ó, o maioral lá se alegrou. Deu e se alegrou. Por que ele deu e se alegrou? Porque ele sabia que aquele que deu para ele vai continuar dando sempre. A fonte não seca, irmão. A fonte não seca. Aquele que deu vai continuar dando. E aí depois ele fala que os oficiais, que os líderes também deram.
eles também se alegraram. Ó. E depois o povo se alegrou com tudo. Percebe, irmão? Aí vai uma palavra para você aí que é líder aqui da igreja. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Na hora que nós pegarmos, começarmos a atravessar o rio, irmãos, presta atenção, nós vamos ter que molhar os pés. Estou falando para os líderes. Nós vamos ter que molhar os pés. E quando nós molharmos os pés, o rio vai abrir, vai se separar. E na hora que ele abrir, o povo vai passar a pé enxuto, o povo vai se alegrar, o povo vai ver as coisas acontecendo. Mas primeiro terá que ser eu e você que é líder. Amém, irmão? E o povo vai se alegrar. Sabe por que o povo se alegra com isso? Porque ele vê que ele não está sendo... Ele tem exemplo. O povo vê que os seus líderes são exemplo em todo o tempo para as suas vidas. Não é aquela história, o negócio é o seguinte, você vai e faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, querido. Não é assim que funciona. Todo tempo que a gente vê a história da Bíblia, a gente vê Jesus Cristo sendo exemplo em todas as coisas. Exemplo de caráter, exemplo de integridade. Ele fazia as coisas primeiro para depois cobrar dos seus discípulos, ensinar e depois cobrar dos seus discípulos. O tempo todo era assim. Jesus ensinando. O verdadeiro líder, ele exerce a sua liderança pelo exemplo, querido, que ele dá. Amém? Glória a Deus. Nós vamos caminhar. Estou quase encerrando aqui já. Outra coisa importante. Provérbios 23, 7. Provérbios capítulo 23, verso de número 7. Diz assim, Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ó, que interessante isso aqui. Como eu penso, assim eu sou. Querido, se você pensar pequeno a seu respeito, você vai ser pequeno. Tudo aquilo que você intentar fazer na sua vida, se você pensar assim, e se eu errar o pênalti amanhã? Foste. Deixa com o pai, que o pai dá a cavadinha. Tá tudo certo. Deixa. Sabe, querido, você tem que chamar a responsabilidade para a sua vida. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você pensa. Você pensa. Pensa grande, será grande. Pensa pequeno, será pequeno. Assim como eu penso, assim eu sou. Amém. Tem que ser assim, irmão. Se nós pensarmos pequeno, seremos pequenos. Se nós pensarmos grande, nós seremos grandes. E a melhor coisa para se fazer é pensar conforme diz a palavra do Senhor a nosso respeito. Uma vez chegou uma pessoa aqui e o Guilherme estava me lembrando essa semana. O pastor Guilherme estava me lembrando essa semana. Ele falou assim, ministrando aqui na igreja, Deus deu uma palavra para ele. Olha, pastor, eu vejo que isso aqui, vocês vão sair, vão mudar daqui para um espaço maior. E eu vejo que vai ser alto. Irmãos, se Deus está falando, comunicando coisas desse tipo conosco, eu tenho que crer em coisas desse tipo. Eu não posso me limitar na... Olha, arrumei ali um lugar. Olha, hoje nós temos aqui espaço para 100 cadeiras. Mas ali onde arrumei, irmãos, vai caber 110. Uau! 10% de crescimento. Espetáculo. Irmão,
Me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Pensa grande, irmão. Pensa grande, pensa de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus tem falado com você, na sua família aí, ó. Ei, esse ano nós vamos comprar nossa casa. Esse ano eu vou montar meu negócio próprio. Esse ano eu vou ter um contrato novo. Esse ano eu vão me promover na empresa. Ô, irmão, tem gente aqui na igreja que só está indo de glória em glória. Sabe, promoção em cima de promoção. Convite em cima de convite. Ó, arrumei um emprego novo, pastor. Passou 6 meses, o cara falou assim, me chamaram para outra empresa, para ganhar muito mais. Pastor, não sei nem o que eu faço, está chegando tanto. Vai ser assim na sua vida, irmão. Pega e creia, que as coisas vão acontecer. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Assim como eu penso, assim eu sou. Amém. Aleluia. Já falei aqui uma vez, eu estava lá no Brasil e estava começando a minha carreira profissional. E aí eu tinha um colega que ele trabalhava na parte administrativa num banco e era o colega que era o mais cheio de dinheiro que tinha lá no Intergente. E aí eu olhava para ele, chamava Fernandinho, olhava para o Fernandinho e falava assim, um dia eu vou ser igual ao Fernandinho. Vou trabalhar de gravatinha, igual ele trabalha, de gravata, todo na beca, todo fato. Aí eu fui para um outro lugar. Me converti a Jesus Cristo, me levaram para uma igreja. Irmão, na igreja tinha gente de tudo quanto é tipo, mas tinha uma malta lá de jovens que os caras eram assim, empresários, odontólogos, médicos, doutores, advogados, e tudo lá. E eu olhei assim e falei assim, uai, eu posso ser mais do que um administrador um trabalho de administrativo. No banco eu posso trabalhar, eu posso ser mais? E aí eu fui falar. Cuidado com quem que você conta os seus sonhos, né? Eu fui falar para minha família. Eles riram da minha cara. Ó, para você ver. Eles começaram a rir de mim, debochar. Sabe que vai ser o quê, rapaz? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu comecei a pensar grande. E as coisas começaram a chegar na minha vida. Graças a Deus eu construí uma carreira profissional de sucesso no Brasil. Dentro da minha área, eu consegui tudo que eu queria. Amém, irmão? Pensa grande. Não fique tacanho, não fica pensando pequeno, não. Ouse pensar grande. O seu Pai é grande. O seu Deus é grande. Pense grande, irmãos. Pense grande. Abra sua mente. Nós estamos expandindo. Temos que expandir a nossa forma de pensar. Olha o que de Deus diz a seu respeito na palavra de Deus. Vai buscar na palavra de Deus o que ela diz a seu respeito. Eis que tenho pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um fim que desejais. Pelo amor de Deus. Uau! Esse é o seu Deus, irmão. O grande problema meu e seu, muitas vezes, é que nós achamos que o nosso Deus está tão distante. Está lá. Tão lá no céu que não se importa comigo. Deixa eu te falar um negócio. Deus habita em mim e em você. Deus habita em nós, querido. Ele tem interesse em que tudo nos vá bem. Amém, irmão?
para encerrar, queria pedir o pessoal do louvor para subir aqui. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Abre aí comigo, por favor. É preciso crer e falar. Mas para eu crer e falar, eu preciso andar em unidade de propósitos. Eu preciso celebrar com alegria. Terceiro, eu preciso pensar e falar as mesmas coisas. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos algumas coisas em comum. Não? Está escrito o que aí? Faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Assim como eu penso, assim eu falo. Assim como eu falo, assim eu ajo. Porque fé, querido, fala, mas fé também tem uma atitude condizente com a sua fala. Com aquilo que você crê. Não adianta você pegar e falar assim, pastor, ó, estou crendo para aquele emprego novo. Não faz uma candidatura. Não entrega um currículo. Não faz uma graduação. Não se especializa em nada. Mas eu estou crendo, pastor. Vai acontecer. Não, irmão. Vai acontecer, mas você precisa dar passo nessa direção. Você precisa tirar o seu corpo da cadeira e ir em direção àquilo que Deus falou com você, que você tanto crê e você tanto falar. Haja. Haja. Deus disse, haja luz. E houve uma vela. Haja luz. Houve luz. Tem algo que eu e você precisamos fazer, queridos. Aquilo que Deus já fez, está feito. Aquilo que Deus já fez, está feito. Basta eu crer, confessar. Mas há coisas que eu e você precisamos começar a impor um movimento no nosso corpo em direção àquilo. Eu estava esses dias lá no Shopping Norte e eu estava observando aquela máquina que tem lá. Aquele processo daquelas rodas, né? Daquelas engrenagens que vão se movimentando, e eu comecei a olhar aquilo quase 1 hora esperando ali na porta da loja, irmão, em pé. Glória a Deus, irmãos. É uma bênção, né, amor? E aí, você, 1 hora parado em frente àquela máquina, você tinha que começar a pensar alguma coisa, né? A mente começa a viajar, ué. Começa. Para que servia essa máquina? Quem trabalhou nessa máquina? Quem operou isso? Há 100 anos atrás, quem operava essa máquina aqui? Você começa a pensar um monte de coisa. Tempo é que não te falta, não tem problema. E aí eu estava olhando aquela máquina, uma coisa saltou meu coração a respeito daquelas engrenagens. Cada peça daquela cumpre o seu propósito. E nenhuma delas, nenhuma peça daquelas, tem um significado menos importante do que a outra.
Pode ser uma peça maior, pode ser a peça menor. Mas se a peça menor parar de funcionar, toda aquela engrenagem para, irmão. Para aquela peça maior girar e nós apreciarmos ela girando, a peça menor precisou ser lubrificada igualmente. E ali ela começa naquele processo. Exercer um movimento. E aí eu me lembrei daquela Maria Fumaça. Aquelas máquinas de vapor, né? Que transportavam os comboios antigamente. Aquelas máquinas, elas eram muito pesadas e eram movidas a vapor, e ela, para começar a dar o primeiro movimento, ela tinha que exercer uma força muito grande para ela dar aquele primeiro passo. E assim ia. Ninguém mais segurava. Sabe, irmãos, às vezes você vai precisar impor sobre o seu próprio corpo um esforço. Um esforço na direção daquilo que você crê. No início, talvez seja desconfortável para você. Nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável ir no ginásio, fazer os exercícios, sentar naquelas máquinas, abrir o braço. Dói. O músculo está se rasgando para que ele possa se enrijecer, ficar mais forte. Não sei se é assim mesmo que fala, né, meu fisioterapeuta? Mas precisa de um esforço meu e seu. A sua vida precisa de esforço, querido. Ninguém vai fazer para você aquilo que você precisa fazer por você. Levanta então. Levanta do seu lugar. Você já viu aquilo que Deus tem para sua vida, você crê naquilo que Deus tem para sua vida, você fala aquilo que Deus tem para sua vida, então se levanta e se comporte como um filho de Deus. Haja de acordo com aquilo que Deus falou. Dê passos na direção daquilo. Em vez de você ficar se lamuriando, em vez de você ficar se vitimizando, coitadinho de mim, quem sou eu? Sou tão pequeno. Quem sou eu? O senhor não sabe da minha história, pastor. Eu sou tão pequeno. Irmão, eu não sei da sua história, mas você também não sabe da minha. E se eu fosse contar a minha história para você, você ia chorar. Mas isso não é sobre chorar. É sobre se alegrar. Não é sobre a minha história, é sobre a nossa história. Não é sobre aquilo que eu penso a meu respeito, eu pensava a meu respeito tempos atrás, mas é sobre aquilo que Deus pensa a meu respeito. E Deus me vê pronto. Deus já vê as coisas acontecer. Deus já vê as coisas estabelecidas. Deus já vê você pronto, você realizado, você andando em sucesso. Deus já vê assim. Comece a se ver como Deus te vê, irmão. Uau! Que espetáculo. Fecha seus olhos por um momento e se veja. Se veja no lugar que Deus te
tem preparado para você. Se veja como Deus quer te ver. Comece a olhar para você lá na frente, lá no seu futuro. Comece a visualizar você bem-sucedido. O que você vai ser? Ei, para de olhar daqui a um ano, irmão. Comece a olhar para você daqui a 10 anos. Comece a olhar para você daqui a 20 anos. Quem vai ser você daqui a 20 anos? Onde você vai estar daqui a 30 anos? Fazendo o quê? Irmão, tem coisa maior para você fazer do que as que você está fazendo hoje. Tem, irmão, tem. Tem coisas maiores. Tem coisas maiores. Irmão, se você falasse para mim, quando eu tinha 7 anos de idade, um dia você vai estar morando na Europa. Com 7 anos de idade eu não queria nada na minha vida a não ser brincar e chupar rebolsado. Não queria nada na minha vida. Preocupação zero. Tudo que eu queria chegava na minha mão de um jeito ou de outro. Meus pais davam um jeito. Nem que virasse para mim e falasse assim, olha, vai ter que durar 3 dias. Tá tudo certo. Vai. Aí. Quando eu tinha 15 anos, a mentalidade já não é mais a de 7, a mentalidade de 15 anos. Agora eu tenho certeza que o meu mundo é outro. Eu sou o dono do mundo. 15 anos, adolescente, eu sou o dono do mundo. Aí 40 anos você pensa assim, você começa a fazer, aí você começa a parar para pensar, como é que vai ser daqui a 5 anos? Aí você começa a se planejar. Irmão, a gente tinha que aprender isso na escola básica. A gente tinha que aprender planejamento financeiro na escola básica. E aí chega na idade que eu estou hoje, que você está hoje. Irmão, deixa eu te dizer, nunca é tarde para você começar a pensar no seu amanhã. Nunca é tarde para você começar a se planejar hoje. Nunca é tarde para você começar a se imaginar onde você vai estar amanhã. Onde você vai estar amanhã? Onde você vai estar amanhã? Começa a expandir sua forma de pensar. Começa a expandir. Começa a expandir. Se permita expandir, irmãos. Se permita pensar maior do que aquilo que você está a viver hoje. Se permita. Se permita. Feche seus olhos por um instante, por favor. Eu quero fazer um exercício mental com você hoje. De olhos fechados, todos nós. Comece a se ver. Onde você estava 10 anos atrás. Comece a se imaginar 10 anos atrás. O que você estava a fazer? Você viu? Olhar para o passado é fácil. Agora comece a olhar seu presente. Onde você está agora com 10 anos depois? No seu presente momento. Também é fácil. Você está a viver. Agora eu quero te desafiar e te encorajar a começar a ver você daqui a 10 anos. Ei, não se veja como você se viu no passado. Não se veja como você se vê hoje. Se veja daqui a 10 anos como Deus te vê. Se veja daqui a 10 anos você crendo naquilo que Deus falou. Se veja você daqui a 10 anos falando aquilo que Deus falou com você e você creu. Se veja daqui a 10 anos você dando passos em direção àquilo que Deus estabeleceu para você. Se veja daqui a 10 anos seu casamento dando certo.
sua família estruturada, seus filhos cheios de saúde. Se veja daqui a 10 anos. Veja netos correndo. Veja daqui a 10 anos. Você é profissionalmente bem-sucedido. Se veja daqui a 10 anos. Você fazendo coisas. Você fazendo proezas. Você fazendo coisas maiores e melhores do que as que você faz hoje. Ei, se veja daqui a 10 anos. Se você se viu daqui a 10 anos, eu quero te encorajar. Agarra isso. Pegue isso. E faça isso acontecer. Só depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Você pode ficar de pé. Gigante ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. As circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não, eu vivo do que Deus prometeu. As pessoas se levantarem pra me interromper. Pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Trago o que é meu. Oh, aleluia! Agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu. Eu pego e pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu. Agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu. Eu pego e pego, agarro e pego. Eu pego a vida, eu pego a cura. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Pego as riquezas, pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Eu pego a vida, eu pego a cura. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Pego as riquezas, eu pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Olha, eu quero orar por você. Você que se imaginou 10 anos daqui para frente. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Eu quero orar por você. Você que imaginou daqui a 5 ou daqui a 15. Você que se viu de uma forma diferente daqui para frente. Eu quero dizer para você, e quero orar por você, mas eu quero dizer primeiro, que o Senhor Deus, Ele diz na palavra dEle, que Ele foi lá no nosso futuro, e lá está tudo bem. Querido, é lógico que isso, a gente fala isso, que Ele foi lá. Na verdade, Ele vive lá, aqui, em todos os lugares. Deus não é preso no tempo. Quem é preso no tempo somos nós. Mas Ele pega e tem prazer em revelar para mim e para você as coisas que estão lá no futuro, para que nós possamos começar a viver aqui no presente de acordo com as coisas que são lá.
Então eu vou te dizer, aquilo que você imaginou, tá tudo bem. E eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Nós não sabemos como é que vai ser. Nós só queremos não te atrapalhar. Nós queremos andar em cima daquilo que você disser. E nós vamos exercer, Pai, sobre o nosso corpo físico, uma força de disposição. Porque assim como nós cremos, assim nós falamos. Assim como eu penso, assim eu sou. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos um tempo novo a chegar, onde eles vão viver dias gloriosos, porque você vai mostrar para eles, você vai revelar coisas para eles, e eles vão andar. Se eles estão andando num patamar, eles vão subir o nível, vão para um nível muito maior, um nível muito melhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre as famílias ajustadas, vivendo um novo tempo, onde amor, respeito vão ser uma tônica dessas famílias, em nome de Jesus. Onde o casal vai andar em acordo e unidade, e vão prosperar juntos, em nome de Jesus. Onde promoções, novas oportunidades de trabalho surgirão para elevar os teus filhos a outro patamar financeiro. Quero declarar sobre eles, Pai, em nome de Jesus, empresas, ideias divinas para onde estabelecer a nova empresa. Como estabelecer a nova empresa. E sobre os princípios e valores que essa empresa vai ser regida daí para frente. E o Senhor vai pôr a mão sobre eles, e eles vão prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eles creram. Porque eles agarraram. Porque eles pegaram aquilo que era deles. E vão correr a carreira que você propôs. Vão correr aquilo que você propôs para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.